já são aqueles dos quais lhe falei, quando a noite em preces me buscava. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deve começar. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deve começar. Muito obrigado, São Mendes, por Boa trazer noite a para nós todos. aí. Boa noite, Boa noite. Cadinho. Prazer em vê-lo. Muito Boa obrigado aí. noite, pessoal. Boa noite, Aí, Lu. Ricardo. Bom, com muita alegria, né? Vamos dar início aí a mais um encontro, mais um estudo, né? Nessa segunda-feira, graças a Deus. Hoje estamos aqui com o tema Cristianismo e Vivência, né? Vai ser falado aqui por nosso amigo Ricardo. Ricardo, né? Conhecido na fraternidade Irmão Miramês, por Cadim. E aproveitando a oportunidade, né? Quero passar para vocês já uma informação, né, que dia 23, né, semana próxima aí, nós já vamos dar início à nossa palestra presencial, tá? Mas no final a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso aí, ok, companheiros? Bom, então para que possamos dar início aí dentro do nosso horário, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, Deus, nosso Pai, de amor e bondade, te agradecemos por essa oportunidade, pela oportunidade da vida, de estarmos aqui hoje em busca do conhecimento, do aprendizado, da verdade, que possamos, com esse momento, elevar nossos pensamentos, elevar nossas vibrações, buscando nesse momento, nos nossos pensamentos, aqueles nossos entes queridos, aqueles nossos irmãos mais necessitados, aqueles nossos próximos, a quem queremos, neste momento, desejar e pedir a Jesus, nosso irmão maior, a bênção, a luz, a paz, a harmonia e o equilíbrio para os nossos irmãos, para esses corações aflitos, e que possamos, nesse momento, também colaborar para nossos irmãos que se fazem presente nessa nossa reunião, que possa ser visitado cada lar aqui representado,
Pedimos ao Mestre amado Jesus que possa fluidificar a água de cada casa para o lenitivo de cada irmão necessitado. Pedimos também que por todo nosso planeta, que a paz possa reinar, que a paz possa fazer presente em cada canto desse planeta. Agradecemos pela oportunidade de hoje estarmos contigo, Mestre amado Jesus, e permaneça conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Passo para você a palavra aí. Obrigado, querido. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. É uma alegria estar aqui. Estou indo aqui devagarinho. Estou ligando meu computador junto aqui e ele deu um pequeno problema, porque eu gosto de tentar enxergar a sala pelo computador, porque aí eu vejo as pessoas que estão aqui. Pelo celular, eu não sei. Então, eu vou entrar aí de novo. Aproveitando sua fala aí, Ricardo, vou até pedir aos nossos companheiros aí, aqueles que se sentirem à vontade, podem ligar a câmera, tá? Né, Para que gente? nosso palestrante possa, né, ver o rostinho de cada um aí. Porque semana que vem já estamos lá ao vivo, né? Então, pelo amor de Deus, vocês vão ficar... eu quero ver esse povo dentro da fraternidade. Todo mundo. Vocês vão ter que levar um pacote para ficar cobrindo a cara lá dentro. Quero só ver como é que vai ser. Gente, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez na casa. Nossa, que saudade. Já tem o quê? Mais de um ano que eu não falo aqui no Milanês? Uai, não vamos fazer conta não, né, Ricardo? Já tem por aí. E é uma alegria a gente retornar para falar do Evangelho de Jesus, do cristianismo, né? A vivência, a prática de sair na vida, no dia a dia. Pessoal, que Jesus possa nos abençoar, nos direcionar, né? Para que a gente consiga trazer o máximo possível aí do ponto de vista dos espíritos, não necessariamente os nossos no estudo, embora, vez ou outra, né, essas informações vão se cruzar, e a gente vai tentar falar pela perspectiva do século XXI mesmo, né, das nossas potencialidades. E um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que está disposto para nós para a noite de hoje é o capítulo Sede Perfeitos, do qual eu tenho uma paixão imensa, principalmente sobre o item O Homem no Mundo. Não sei se vocês já leram. Quem já leu aí? Manifeste-se, O Homem no Mundo. Eu gostaria muito da gente poder refletir a respeito desse item aqui hoje, para que nós possamos construir a nossa linha, né, a nossa linha de raciocínio, com os bons espíritos nos direcionando, embora eu quisesse muito estar na mesma praia que a Lena está, né, falando à beira-mar para vocês, e essa é uma maravilha muito grande ter esta oportunidade. E, Helena, que saudade. Pessoal, já tem muita saudade de você. Já tem algum tempo que eu tenho começado as palestras espíritas, principalmente nas casas que já me ouviram mais de uma vez, perguntando se existem dúvidas em torno do tema que está proposto, né? Cristianismo e vivência, né? Eu gostaria muito que, se tiver alguém assim que, ao ver o tema, ao perceber o que quer ser dito, já fosse, nossa, tal coisa mexe comigo, né? E se tiver, já se manifeste, por favor, já coloque, para que a gente possa pisar em pedras no nosso estudo, que já faz parte da nossa vida, né? Se não tiver, nós vamos seguir um roteiro aqui que a gente tem de bibliografia, de informações, mas como a questão é vivência, eu acho que importa muito a gente entender como que está a nossa vida hoje, dia 16 de maio de 2022, para falar sobre isso. Porque senão eu vou ficar... Sabe o que vai acontecer? Para eu não falar da minha vivência, que o espiritismo acha que é ruim, né? O expositor falar da vida dele. Para eu não falar da minha vivência, eu vou ter que falar da vivência de Chico Xavier. Alguém se sente próximo dele aí para a gente poder comparar o assunto? Alguém sente que a própria existência está comparada à vida do Chico para a gente poder refletir em torno do que foi a vida dele, de vivência do cristianismo? Se tiver, gente, pode manifestar que eu passo a palavra e vou ouvir com o maior carinho, tá? E vocês sabem que as nossas participações aqui não valem umbral, não, viu? É a mesma regra lá do Miramês ainda. Participem
com tranquilidade. Alguém aqui tem uma vida aproximada da vivência do Evangelho, como a do Divaldo Pereira Franco? Também não? De Madre Teresa nem pensar, né? Vocês estão percebendo como é que fica difícil? A gente vai falar de vivência do Evangelho, mas qual vai ser a referência? Sobre a vida de quem? Né? Então, se eu não puder falar o mínimo da minha, nós estamos enrolados. E aí eu vou tentar a gente buscar na referência do Evangelho sobre o que é o homem no mundo e também a compreensão do que é o cristianismo para que nós possamos fazer do Espiritismo uma ferramenta que deixe a vida mais leve, ok? Então, para começo de conversa, é importante a gente separar algumas coisas. Cristianismo de catolicismo, cristianismo de protestantismo e, por um breve instante, cristianismo de espiritismo. Embora eu já sei que os espíritos nos dizem que quando você pratica o espiritismo, ser cristão e espírita é a mesma coisa. No entanto, cabe a gente conseguir entender que o cristianismo e o catolicismo, por exemplo, são coisas diferentes. E as raízes, né, do catolicismo estão no cristianismo. Cristianismo, então, por definição, o que é? É os ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo que o Cristo viveu e se transformou em exemplo. Tudo que o Cristo disse e foi anotado e foi guardado na memória como ensinamento, isto é cristianismo. É vida e ensinamento de Jesus. Vou correr o risco de dizer que existem algumas falas dos apóstolos que, inspiradas no cristianismo, ainda são pontos de vista dos apóstolos. Ok? O cristianismo é a parte dos evangelhos quando os discípulos falam de Jesus, contam a história de Jesus, né? Uma epístola de Pedro, por exemplo, em alguns momentos, é o entendimento de Pedro sobre o que é cristianismo. É a prática, é a vivência do Pedro ensinando para as pessoas o que é cristianismo na perspectiva dele. A carta de João é a perspectiva dele do que é cristianismo. Né? As cartas de Paulo, aí nós temos um problema. Né? Que em muitos momentos nós vamos ter Paulo dizendo, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então a gente sabe que nas cartas de Paulo tem muito do Cristo escrevendo para as igrejas. Então, pessoal, todo o Novo Testamento é o que a gente chama de cristianismo hoje, né? E por que eu estou colocando essas diferenciações e essas separações aqui? Desconectando um pouco Jesus dos próprios apóstolos. Porque quando a gente pega uma carta de Paulo, por exemplo, falando sobre as próprias igrejas, ou de Pedro, lá eles proíbem, né? Tem ali ainda uma influência do judaísmo que proíbe a participação das mulheres no templo, né? Até certo ponto. Jesus não fazia isso. Jesus acolhia todo mundo. Vocês conseguem me entender? Então tem essa diferença, né? Quando começou-se a fazer a união das igrejas, né? Que na igreja é uma tradução da palavra eclesia, né? E que significa cidade, comunidade. Quando a gente começa a ver os apóstolos recolhendo, inclusive, finanças para sustentar esses lugares, Jesus também não fez isso. Quando a gente pega uma igreja já consolidada com seus dogmas, Jesus não foi Jesus que instituiu os dogmas da igreja. Foram os homens. Isso está tranquilo para todo mundo, gente? Está fazendo sentido para vocês aí? Se tiver dúvida, manifestem-se, viu? Mesmo os que estão só com as fotos aparecendo aí, joga no
no bate-papo aí, se surgiu alguma dúvida, alguma coisa. Isso é para a gente ir entendendo sobre vivência. E, na verdade, nem vivência, sobre separar o que é cristianismo, do que é catolicismo, do que é protestantismo, depois das várias vertentes que a gente tem das religiões de fundo cristão. E aí a gente continua caminhando, né? Então, a gente já consegue enxergar algumas aplicabilidades das experiências, né? Das pessoas sobre o ensinamento do Cristo já com os próprios apóstolos. Depois isso vai se estendendo, né? Aos poucos. Quando vem lá o judaísmo, entende que vai perder para o cristianismo de qualquer maneira, querendo ou não, e ela envolve o cristianismo primitivo, e dali sai o catolicismo, gente, aí nós temos 1 milhão de coisas que são católicas, mas que não faz parte do que Jesus pediu para a gente fazer. Isso é importante ficar claro para a gente. Quando vem o protestantismo, para poder trazer de volta o evangelho para o povo, daí, mais uma vez, nasceram novos dogmas que não foi Jesus que ensinou. Aí há a necessidade de vir o Consolador prometido, que é o Espiritismo. E que não é uma religião, definitivamente. E aí, se tem dúvida, vamos buscar Kardec lá no livro que é o Espiritismo. Né? O espírita, porque ele aceita o Espiritismo, ele acha que sabe o que é o Espiritismo. Mas se você não leu a obra, o que é o Espiritismo, tem uma chance de você acreditar que o Espiritismo é uma religião e não é. E por que eu estou falando isso? Isso interfere diretamente na sua vivência do cristianismo no século XXI. Diretamente. Porque quando você tem uma religião, você tem vários dogmas. O Espiritismo tem um só. Vocês lembram qual que é o dogma do Espiritismo? Se ninguém lembrar, eu vou ficar em silêncio até às 21h. Pode abrir o microfone aí, quem quiser falar. Ó. Ah lá, o Wagner cantou a pedra pra galera, pra nós, ó. Deixa a gente ouvir sua voz grave, Wagner. Conta pra nós. Ok. O único dogma, né, do Espiritismo é a reencarnação, porque se realmente nós não aceitarmos a reencarnação, não tem como nós entendermos tudo o que virá, né, pela frente, trazido pela doutrina. Justo. Então, pessoal, ou você acredita em reencarnação ou não rola de ser espírita. Todo o resto dentro do espiritismo cai numa relatividade sobre comportamento. Se eu falo de comportamento, eu falo de vivência. Então, como você vai lidar com o ensinamento do espiritismo é de acordo com o seu progresso, com o seu entendimento, o seu intelecto. A coisa que tem que estar chancelado no seu entendimento. Reencarnação existe. Se existe reencarnação, existe vida após a morte. Se existe vida após a morte, existe um lugar onde os espíritos ficam depois que morrem. Pronto. Você está apto a ser espírita. Agora, no campo comportamental, em que isso, saber disso vai refletir na sua vida? Porque os espíritos dizem que ser espírita e cristão é a mesma coisa. Então, o que o Cristo pede para a gente fazer? Dá basicamente 2 ensinamentos. Primeiro, amai ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Só que a gente tem que entender que por falta de interpretação de texto, a gente equivoca nesse ensinamento. Porque quando vem o amar ao próximo, a gente acha que é para amar o próximo primeiro. Só que a referência do amor ao próximo, segundo Jesus Cristo, quem que sou? Eu mesmo. Porque é para eu amar ao outro como eu me amo.
se eu não souber me amar, adivinha o que vai acontecer? Eu vou amar o meu próximo? Pouco. Se eu não me amar, a minha referência de amor ao próximo é pouca. Então eu vou fazer um monte de coisas que não é amor. Eu vou achar que eu estou amando e não estarei. Se eu não me amar. Então, para que eu viva o cristianismo, importa que eu entenda Jesus. Por isso que o Espiritismo tem tantos livros para a gente entender a mensagem que a gente não entendeu. Então, o Espiritismo vem explicar, ele traz tantas literaturas, ele traz tantas informações, uma enxurrada de livro. Por quê? Nem todo mundo entende igual. Se nem todo mundo entende igual, importa que as mesmas coisas sejam explicadas de formas diferentes. E aí, cada um a seu tempo, vai entrando em contato com informações sobre a reencarnação, sobre o amor, segundo Jesus Cristo, para poder botar em prática na própria vida, para construir uma jornada evolutiva, uma jornada até Deus, mais leve, talvez. Com menos tropeços, talvez. Com menos dor, talvez. Então, para viver o cristianismo, importa retirar do cristianismo tudo o que não é. Tudo aquilo que não é. Para eu saber o que é e o que não é, nós vamos ter que estudar. Nós vamos ter que buscar informação. Aí, eu entendendo o que é o espiritismo, ou o cristianismo, que são a mesma coisa, eu vou aplicar isso no meu dia a dia. Do jeito que eu der conta. O negócio é que o espírita, ele começa a viver tanto o desejo de não passar aperto no plano espiritual quando morrer, que ele esquece de viver a vida. Vocês já perceberam um negócio parecido com isso? Como o espírita tem muito medo do umbral e de obsessão e de reencarnar perto daqueles que não perdoou, que fez mal, ele esquece de viver a vida. Aí ele não pode fazer isso porque dá obsessão. Se fizer aquilo, vai dar umbral. Se eu não perdoar, vou ter que nascer como fulano de novo. Esquece de viver a vida. E vai se fechando. Dentro de bolhas aonde ele não interage, ele não vem a ser quem ele é. Ele não vem a usufruir da vida com as coisas que ele tem de capacidade. É por isso que eu amo o capítulo O Homem no Mundo. Porque chega em um determinado momento que o espírito protetor, né, em Bordeaux, em 1863, ele diz assim, olha só, não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos tenhais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Então segura na cadeira aí agora. Ele fala assim, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Quando o Espírito diz, se você vai sacrificar algo, sacrifique com um sentimento de pureza, de tal forma que você possa santificar. Que você possa santificar. Aí tem gente que sacrifica as coisas, ou seja, para de fazer uma coisa e fala assim, não, meu Deus, mas eu podia tanto estar fazendo esse negócio. Eu podia tanto estar comendo uma carninha, mas eu não estou comendo. Oh, meu Deus, esse espírita complicou a minha vida. Ô, gente, vai comer a carne e vai ser feliz. Cristo está mais preocupado com o que sai da sua boca do que com o que entra. Então, tem pessoas sofrendo enormemente, mudando algumas coisas na própria vida, em nome do cristianismo, que talvez não faça a menor diferença.
Então existe, e aí tem uma linha tênue que separa, por exemplo, um vício, o abandono de um vício que dói, e os processos de abandonar vícios são dolorosos, mas que servem para preservar a tua vida. Quando você abandona um vício, por exemplo, você está se dando uma qualidade de vida maior e melhor. Mas, às vezes, quando você deixa de ir numa festa de família, porque lá o povo bebe, e você acha que aquilo vai dar para você um obsessor, ou que você vai, né, ir para um umbral porque você está envolvido em energias desequilibradas, você está só se privando de trabalhar o amor com seus familiares ou com seus amigos. Viver o evangelho, como os Espíritos estão dizendo, não é ficar o tempo todo em prece. É você viver o universo que você tem para viver no ciclo familiar e social que você coabita. E fazer esforços para não ofender ninguém, para não agredir ninguém, para ser uma companhia prazerosa. Porque, gente, não tem coisa pior do que você ser aquela pessoa que fala: ih, fulano chegou. Ia lá, Cadinho chegou. E quer saber uma verdade? Eu já fui esse espírito. E aí eu vou contar para vocês que por algum tempo, alguns dos meus melhores amigos me esperavam sair das festas para poderem beber a cervejinha que eles gostam de beber. Porque sabiam que eu não bebo e eu não gosto, muitas vezes, ou não gostava, de estar em ambiente em que as pessoas estivessem bebendo. O que começou a acontecer? Os meus melhores amigos ficavam constrangidos a beber só o suco ou refrigerante enquanto eu estava. E adivinha, ficavam doidos para eu ir embora lá dentro, no coração deles, porque quando eu ia embora, eles podiam ser quem eles eram. E podiam se sentir à vontade para beber a cervejinha deles e ficar lá numa boa. Como é que eu descobri isso? Um belo dia, antes de ir embora, eu abri a geladeira para tomar um último gole de refrigerante e vi aquele monte de cerveja. Eu falei: uai, gente, essas cervejas aqui é para vocês tomar hoje? Eles falaram: eu falei: por que vocês não estão bebendo? Eles falaram assim: nós estamos esperando você ir embora. Ô, gente, isso doeu tanto, porque eu vi que eles estavam sendo muito mais caridosos comigo do que eu com eles. E quem que era o palestrante de Casa Espírita? Quem que era o coordenador de mocidade? Entre eles. Quem que era o dirigente de reunião? Eu. E vocês percebem que eles eram muito mais caridosos comigo do que eu com eles? Eles não estavam conseguindo ser eles na minha presença, com medo do meu julgamento, como eu já havia os julgado várias vezes. Então, viver o cristianismo, muitas vezes, é permitir, é deixar com que as pessoas sejam quem elas são na nossa presença, sem se sentirem rebaixados. É você não deixar de ir numa festa da sua família, porque lá vai ter bebida. Um parente que você não gosta. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido aí para vocês? Porque às vezes parece que ser cristão é você ter um monte de tarefa, de servidão ao morador de rua, na fraternidade, na mediunidade. Não, gente, às vezes não. Às vezes você não nasceu para estar na tarefa na casa espírita. Às vezes você não nasceu nem para frequentar a casa espírita, mas para saber que existe uma vida após a morte.
para saber que a vida continua, para ter noção que os seus atos vão refletir no seu espírito. E a partir daí, você conseguir usar o Evangelho de Jesus para ser a melhor companhia que você puder ser para as pessoas. Para quando as pessoas chegarem e falar, nossa, que bom, né, que fulano chegou. Porque isso, o Cristo fazia isso. As pessoas se sentiam constrangidas pelo peso da consciência, não porque ele as obrigava a ser diferente. Me entendem? Então, o que é viver o cristianismo? É o teu esforço em se aproximar do Cristo e de Deus. Mas como fazer isso? É na casa espírita? Não necessariamente. É dentro da igreja católica? Não necessariamente. É dentro do templo umbandista? Também não sei. Se é na igreja protestante? Sei menos. A questão é o que você faz fora do templo. A questão é o ser humano que você é fora do templo. E para isso, neste Comenos, você saber o que o cristão te pede e o que o Cristo te pede são coisas diferentes. Já pararam para pensar sobre isso? O que o Cristo te pede é diferente do que o cristão te pede. O que o Espiritismo te pede é diferente do que o Espírita te pede. Por isso... Cadinho, deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. Eu me sinto mal nesses lugares, sabe? Igual eu tenho uma sobrinha que mora em Curvelo. Você chegar lá é só bebida alcoólica, sabe? É aqueles... como é que fala essas danças que tem hoje? Funk. E eu me sinto assim como se eu estivesse na praia, entendeu? Porque eu não adapto a essas coisas. Não, assim, eu nunca gostei, e não é agora que eu vou gostar. Ah, tia, bebe um pouquinho. Ah, tia, mas eu não bebo, eu não sou de beber. Então, é uma insistência que todo mundo está cansado que eu não bebo. Sim. Então, isso aí me fica assim... Eu me sinto sozinha, sabe? É como se tivesse uma multidão e eu estivesse sozinha. Te entendo, Lena. E eu não estou te falando que você tem que começar a beber, não, tá? Por favor. E nem que você tem que gostar de funk. Mas, às vezes, a nossa presença nesses lugares faz com que deixe as pessoas também mais felizes se a gente conseguir respeitar elas no mundo delas. Você não precisa nem de beber, nem de dançar funk, nem de ficar lá, às vezes, até a festa acabar. Mas também, será que... Sabe quando Jesus fala com Pedro assim, hoje você vai aonde você quer, mas vai chegar o momento que você vai onde você não quer. Será que por um instante, talvez, alguns minutos, a família não mereça a nossa presença, embora a gente não goste dessas coisas? Mas é um jeito deles serem felizes. E eu também não estou querendo te dizer, Helena, que você tem a obrigação de ir lá. Eu estou querendo te dizer que, para que você possa desfrutar da felicidade dos seus familiares, às vezes, você pode passar por alguns minutos de constrangimento de estar num lugar com música que você não gosta, com hábitos que você não gosta. E você não precisa de gostar disso e nem fazer isso. Só que aí é aquela coisa, né? E você também não tem que ir lá. Entendeu? Você não é obrigado a ir lá. Mas percebe que ao mesmo tempo você fala assim, poxa, eu também me sinto sozinha. Será que se você não fizer uma forcinha para lidar com o ambiente, a sensação de solidão não pode esgotar um pouco? Será que se por um instante você não fizer uma forcinha para estar lá, alguém não vai fazer uma forcinha para beber um pouquinho menos para te fazer companhia? Me entende? Consegue me entender? Não, mas eu me sinto sozinha lá. É porque que todo mundo bebe e só o cheiro da bebida e meu estômago já revira, entendeu? Aí Então... eu vou de vez em quando, assim, sabe? Às vezes eu vou assim, tipo,
na véspera, eu vou depois, sabe? Então pronto, aí. Mas justamente para não ter essas insistências. Um pouquinho, um copo, o que é que tem um copo? Pega um tiquitito de chumbinho e bebe, você vê se faz diferença ou não. Então, eu posso e pronto. Não, então, Lena, está justificada. Eu só estou dizendo isso, então, as minhas falas nem servem para você. Elas servem para aqueles que deixam de fazer em nome do Espiritismo, entendeu? É diferente. Se você não gosta, não vá mesmo. Se você já disse, poxa, eu vou um dia antes, você está resolvendo um problema. Você vai, convive com as pessoas, vive na atmosfera que você gosta e depois você se retira. E aí eles também têm a liberdade de ser quem eles são. O negócio é para quem se priva em nome do cristianismo, em nome de Jesus, em nome do Espiritismo. Então a nossa vida, ela é feita para que nós possamos viver a melhor vida que nós damos conta de fazer. Porque Jesus não nos julga, Deus não nos julga por aquilo que a gente não dá conta de fazer. Agora, como que eu sei se eu vou dar conta ou não? É tentando mesmo. Eu vou buscar me esforçar. Viver o cristianismo é conseguir entender que importa eu aprender a me amar de tal forma com que esse amor se transborde ao outro. E você se ama quando você descobre que você não se permite, por exemplo, Lena, viver uma situação que você não quer. Poder falar não. Olha, eu não vou porque eu não gosto. Isso também é sinal de amor, Lena. Assim, eu me respeito. Por que eu não vou naquela festa? Eu já conheço, todo mundo tá lá, eu sei como é que a festa roda. E se eu fosse e as pessoas me respeitassem e não me oferecessem bebida, eu até ia. Mas elas não me respeitam. Eu me respeito, eu não vou. Entende? E aí é ficar bem com isso também. Porque o alto amor é saber aquilo que eu gosto, por exemplo, e aquilo que eu não gosto. Aquilo que eu permito que façam comigo e aquilo que eu não permito. O cristão, às vezes, ele peca onde? Jesus pediu para dar a outra face. Então você vem, o Sr. Mendes vem e me xinga, e para dar a outra face, eu dou a chance dele me xingar de novo. Isso não é da outra face, não, gente. Isso é da mesma. Se o Sr. Mendes me xingou 3 vezes, ele conhece uma face minha só. Qual que é? Muitas vezes, a do covarde. Que não se ama. Então, se o Sr. Mendes vem e me xinga uma vez, na segunda eu falo assim, Sr. Mendes, segura a onda aí. Você tá achando que você é quem para falar assim comigo? Aí ele conhece uma outra face minha, de quem se ama e não permite que o outro venha e me ofenda. Porque, gente, então, volta a dizer, as nossas diferenças entre Jesus. Jesus não se ofendia, a gente se ofende ainda. Então é melhor eu impedir que o Sr. Mendes me ofenda, é melhor eu impedir que ele me ofenda do que eu guarde rancor dele depois, concorda? Porque se eu falo com ele, não me ofenda, Sr. Mendes, se ele se sentir ofendido com isso, aí é problema dele, né? Só que o Sr. Mendes é uma flor, é por isso que eu estou usando ele aqui. Acho que eu já o ofendi muitas vezes, e aí eu estou aqui usando isso como desculpa para pedir perdão às minhas ofensas. Então, gente, o cristianismo é a gente se conhecer nesse nível. O espiritismo, ou o cristianismo, e eu acho que eu já li tanto o Paulo dizer que é para a gente entender que o espiritismo e o cristianismo é a mesma coisa, que eu acabo falando o mesmo nome, porque para mim tem o mesmo peso. E aí não queira você achar que o cristianismo é uma religião, porque ele também não é. O cristianismo é uma filosofia de vida. As religiões cristãs são religiões. Protestantismo é cristão. Catolicismo é cristão. As várias vertentes das igrejas evangélicas são cristãs. A Umbanda, parte dela é cristã. Então, se todas essas religiões são cristãs, você consegue entender que o cristianismo não é religião? Porque senão ia poder ter só uma. Se o cristianismo fosse uma religião, ia poder ter só uma. E as outras seriam outras coisas. E o espiritismo também é cristão.
Então é uma filosofia de vida. É algo para você aprender a viver praticando. Agora, você sabe que eu não aguento sair de uma palestra espírita hoje sem falar assim, ó, você não está sabendo como é que faz? Procura um psicólogo. Se você não sabe se amar ainda, não interessa se você tem 20, se você tem 90. Porque se você vai para um psicólogo e aprende a se amar nessa vida, você já nasce a próxima melhor, entendeu? Se você tem dificuldades no seu coração, ainda praticando o espiritismo, se permita passar por um processo de autoconhecimento com alguém te conduzindo. Para que você possa se aprimorar. Isso, gente, é viver o cristianismo. É se conhecer cada vez mais. Porque Jesus tem muitas falas que, se ele falar hoje no meio espírita, as pessoas vão chamar ele de prepotente. Porque lá no último encontro de Jesus com os apóstolos, na última ceia, ele fala assim, ó, eu tenho um novo mandamento para dar para vocês. Ama um ao outro como eu amei. Vocês têm noção disso? Que se Jesus chegar e falar isso de novo, eu falo assim, nossa, que prepotente, deve estar obsediado. Está mandando amar do jeito que ele ama. Quem que é esse que chega e fala para a gente amar como ele ama? Deve estar muito obsediado, coitado. Então, Jesus se ama de tal maneira que ele transcende, o amor transborda dele de tal maneira que as práticas infelizes dos réis mortais não o ofende. Mas Jesus não era bobo. Porque na hora que um soldado romano estava batendo eles, bofeteando a cara dele, ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, eu falei alguma coisa errada? Se eu não falei, por que você está me batendo? Olha a consciência de si mesmo que Jesus tinha. Ele deu a outra face para o soldado romano. O soldado romano só não soube aproveitar a chance. E usou a outra face para poder bater nele. Jesus, quando entra no templo e vê os vendilhões vendendo fé, ele é tomado de uma emoção e quebra a banca do pessoal e dá chicotada no chão, bota os boi para fora e fala, a casa do meu pai não é lugar de comércio. Vocês sabem qual que é o sentimento que Jesus sentiu nessa hora? Alguém arrisca? Sentimento não, emoção. Eu vou dar 35 segundos para saber se alguém arrisca. Não está valendo umbral não, tá? Qual que é a emoção que Jesus sentiu naquela hora? Vocês estão com medo de falar errado em nome de Jesus? O Soares abriu o rio e fechou. Não, eu estou dando aqui, pessoal, aproveitem aí, né? É um momento aí, pode escrever no chat, ainda dá tempo ainda, viu? Dá tempo, vou até fechar minha janela aqui e começou a chover, tá dando frio. Tá valendo a entrada na palestra lá, dia 23. Eu diria que tá valendo só uma tentativa de acerto e alegria na própria consciência. Vocês percebem que o espírita tem medo de errar? Todo cristão, na verdade, o cristão morre de medo de errar, porque se ele errar, vai para um umbral, coitado. E errar em nome de Jesus, ele deve ir para um umbral mais grosso ainda. Gente, eu vou contar para vocês. Ô Cida, não é pergunta difícil, não era fácil. E hoje nós estamos com ferramenta para poder responder isso de uma maneira muito tranquila. Aí, vou contar para vocês, porque aí se eu tiver que ir para um umbral, eu vou sozinho. A emoção que Jesus sentiu foi raiva. Jesus ficou com raiva naquela hora.
E eu vou contar para vocês por que eu sei. Atualmente, vocês lembram que Kardec falou assim que se a ciência progredisse, era para a gente ficar com a ciência e acompanhar a ciência? A ciência descobriu, pelos estudos das emoções, que a raiva é uma emoção que nós sentimos quando a gente percebe alguma injustiça. E quando nós percebemos uma injustiça, o nosso corpo libera um neurotransmissor chamado cortisol. Esse neurotransmissor chamado cortisol, ele faz você fazer duas coisas na hora da raiva. Ou você vai lutar, ou você vai fugir. E isso, quando você perceber uma injustiça acontecendo, esta emoção surgirá em você. Qual que era a injustiça que Jesus percebeu? Por que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Porque ele achou injusto comercializar a fé, não é isso? E ao achar injusto comercializar a fé, tomado por uma emoção, Jesus expulsou os vendilhões do templo para restabelecer a justiça dentro do templo. Mas nós aprendemos que a raiva é algo ruim. Não é assim? Sabe por que a gente aprendeu que a raiva é ruim? Porque ninguém nos educou para lidar com a raiva. Porque a raiva é uma emoção. E como ela é uma emoção, deixa eu contar um segredo para vocês. A raiva, ninguém controla. Ninguém controla a emoção. Mas nós controlamos o que fazer com essa emoção. Deu para entender a diferença? Se eu pisar no pé do Soares de propósito e ele souber que é de propósito, possivelmente ele vai ficar com raiva. Você acha justo, Soares, eu chegar e dar um pisão no seu pé? Claro que não, hein? Então, possivelmente, você vai sentir raiva, não vai? Se você souber que eu fiz de propósito? Sim. Não dá para controlar. Então, É você não... instantâneo, né? Oi? É instantâneo. A emoção é instantânea. Agora, o que você vai fazer com ela, não. Aí, gente, entra um negócio chamado sentimento. Sentimento é eu pensar o que eu vou fazer com a raiva. Então, na raiva, o Soares pode retribuir, pode pisar no meu pé, pode me bater, pode me xingar. Ou com raiva ele pode falar, pô, Cadinho, por que você está fazendo isso? Não gostei. Você me machucou. Achei injusto o que você fez. Vocês estão entendendo, gente? E quando um espírita magoa outro e fala assim, oh, você me magoou, eu falo, ih, que melindroso! Ah lá, o Soares, que é melindroso, ficou com raiva porque eu pisei no pé dele de propósito. Se não me perdoar, vai nascer comigo em outra vida. Então, pessoal, quando o Soares entende que eu fiz propositalmente e ele sentiu raiva e ele comunica para mim, Cadinho, poxa, eu tô com raiva do que você fez. Ele não está errado, não, ele está certo. É melhor do que ele silenciar em nome do Cristo e ir embora para casa e começar a pensar em mim todo santo dia pelo pisão que eu dei no pé dele. Aí toda vez que alguém fala no meu nome, ele fala assim, eu detesto o Cadinho, um dia ele pisou no meu pé de propósito, não pediu desculpa. Soares, mas você falou com ele? Não, não. Porque se eu falar com ele, eles vão falar que eu sou melindroso. Então, pessoal, espero que hoje, inclusive, vocês possam ir embora para casa, não, que vocês já estão em casa, né? A gente, ao encerrar o nosso estudo, vocês possam já, inclusive, aprender que a raiva não é uma emoção tão ruim. Só que se você não sabe controlar a sua raiva, você precisa de ajuda. Se na hora da raiva você quebra objetos, você xinga e ofende pessoas, se na hora da raiva você ataca a geladeira e vai comer, se na hora da raiva você pega o cartão de crédito e sai para fazer compra, se na hora da raiva você se machuca, é sinal que você não aprendeu a lidar com esta emoção.
E aí é importante aprender com Cristo, a viver em Cristo. Saber que não é proibido sentir algumas emoções, porque você não controla isso. Mas é aprender o que fazer com elas. É viver no mundo como vivem os homens. Não querer viver uma vida de espírito puro, ser um espírito imperfeito. Vai dar errado, gente. Ó, Jesus não pediu Joana de Cusa para seguir ele. Pediu? Não. Ela queria, Senhor, eu quero te seguir. Fala assim aqui. Primeiro resolve os seus BO lá na sua casa. Você vai vir depois. Agora não é o momento. Com Lívia, a mesma coisa. Vocês entendem? Consegue perceber que Jesus respeita o tempo de cada um? Com o nosso querido Miramês, a mesma coisa. Ele não constrangeu o mancebo rico a seguir ele, não. Jesus não constrangeu o Zaqueu a seguir ele, não. Não constrangeu o José de Arimateia a seguir ele, não. Jesus deixou cada um no seu tempo. Então importa que a gente entenda que Jesus também não vai nos constranger. Mas é importante entender Jesus. E entender Jesus não é saber que ele existe. Jesus não morreu na cruz para te salvar, criatura. Ele viveu 33 anos para te ensinar alguma coisa. E o que te salva em Cristo não é ele pregado numa cruz. É o que ele ensinou durante 3 anos, principalmente. O que salva em Cristo, viver o cristianismo, não é saber que o evangelho existe. É ler e estudar o evangelho. É conseguir pegar ele e falar o que eu posso fazer da minha vida com isso. O que eu dou conta de fazer com isso aqui que eu tenho na mão. Só que se você mentir para você mesmo sobre o que você dá conta, não é problema meu. É problema seu. Porque é o jogo com a sua consciência. Se você fingir que não dá conta, não é comigo que você vai resolver esse problema. Não é com o Sr. Mendes que coordena a reunião, não é com o Paulo que coordena a reunião, não é com o Soares que coordena a reunião, não é com o Wagner que coordena lá a reunião e também toca as músicas junto com o Sr. Mendes. Gente, não é com o presidente da Casa Espírita, com a presidente da Casa Espírita, com o padre, com o Papa. Se você mente para você mesmo, é com você e com a sua consciência que você vai resolver depois. O que o Cristo só não quer, pela palavra do Espírito Protetor, é que você viva uma vida mística, fazendo coisas que você não dá conta de fazer. Fingindo para você mesmo que é um espírito puro e tentando fazer com que as pessoas também acreditem nisso, é que você vai ser um espírito puro. Então, se você já reconhece os seus defeitos, que ótimo. Se você ainda não reconhece os seus defeitos, busque uma ajuda psicoterapêutica. Se você já conhece os seus defeitos e ainda não sabe como trabalhar em cima deles, porque talvez você já tenha percebido que só conhecer o evangelho às vezes não ajuda. Alguém aí, além de mim, comete o mesmo erro todo dia? Se você comete o mesmo erro todo dia, talvez você precise de uma ajuda para entender a sua história. Alguém que te leve a olhar para a sua própria vida, e eu faço isso, tá aí. Então, vocês que é uma coisa que eu faço. Eu vou para o psicólogo toda semana. Há mais de 5 anos. Bem mais de 5. Para eu conseguir praticar o evangelho. Eu vou no psicólogo para tentar ser um cristão. Para saber até onde eu dou conta de fazer o que o Cristo me pede. E até onde eu posso ser eu, sabendo que o Cristo continuará me amando, porque ele vai continuar me amando. Porque o Cristo não veio para quem estava são, ele veio para quem está
doente. E não é ser santo que vai me garantir um lugar no céu. Sede perfeitos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas inclinações más. Então, deixa eu contar um segredo para vocês. Se vocês perdem 1 hora, 2 horas, 3 horas da sua semana para ler o Evangelho, estudar o Evangelho, ver uma palestra espírita, já tem uma transformação moral em você. Já tem. Você se dedica algumas horas a tentar entender Jesus. Agora, o esforço em domar as suas inclinações más não quer dizer que você vai dar conta. Isso está... Gente, o livro não fala que o espírito é aquele que dá conta de domar as suas inclinações más. É aquele que se esforça. E se você se esforça, você está no caminho. Então, talvez você pode começar a afrouxar um pouquinho o cinto para falar assim, olha, eu já posso me chamar de espírito. Porque eu me esforço. Volto a dizer, se você vai mentir para você mesmo sobre os seus esforços, não é problema meu. É entre você e a sua consciência. É entre você e Deus. Eu só estou dizendo que você não é obrigado a conseguir domar as suas inclinações más. O esforço é obrigação do espírita. Conseguir, não. Porque cada um tem um tempo. Então você não tem as portas do céu abertas só se você conseguir. Não é assim que funciona. Então, se você ainda não se atentou às suas inclinações, se você ainda não sabe onde estão as suas fraquezas, é por isso que hoje eu não consigo terminar um tema desse sem falar da necessidade de um psicólogo. Porque palestrante não vai fazer isso para você na sua vida em 1 hora. O pessoal da Conversa Fraterna tem um coração imenso, mas não tem conhecimento técnico para te guiar. Porque às vezes precisa de técnica para você descobrir aonde estão as suas imperfeições. E aí é por repetição. Falando sobre você mesmo com um psicólogo lá, falando sobre as suas dores, falando sobre as suas tentativas, é que talvez você vai, às vezes, descobrir que muitas coisas da sua vida que você acha que é uma imperfeição e é um defeito, já é uma coisa que foi transformada em bem para você há muito tempo. Converso diariamente com pessoas, eu converso com pessoas que chegam perto de mim achando que são as piores pessoas do mundo. Só porque pensam e sentem diferente da própria família, de alguns amigos. E que, na verdade, o que elas estão sendo é elas mesmas. E aí, às vezes, só porque você pensa diferente ou sente diferente, não quer dizer que você é pior por causa disso. Importa que você só entenda. Você enxergando o ensinamento de Jesus. Aonde eu posso melhorar um pouco mais? Aonde eu consigo fazer melhor do que eu consegui ontem ou hoje de manhã? E se para treinar for bom, eu tenho uma recomendação para você. Aí vale a pena pegar uma tarefa na casa espírita. Porque aí você vai treinar. Na casa espírita é treino. A tarefa assistencial é treino. Porque lá na fraternidade eu vou pisar no pé do Soares, ele vai rir e falar, ô, Cadinho, eu sei que não foi de propósito. Jesus te abençoe. Talvez não aconteceria isso se fosse do lado de fora. Então, na casa espírita, a gente vai treinar. E eu lembro que um dia eu ofendi o Wagner profundamente. Porque eu sou um tosco, tem hora. E aí, um dia, para falar com o Wagner sobre uma forma dele trabalhar lá na casa, eu falei com ele sobre ele tocar o tecladinho dele. Só que na minha cabeça, eu não estava menosprezando o trabalho dele.
Mas ele entendeu que foi. Nós fomos conversar disso, acho que foi anos depois, né, Wagner? Passou mais de ano. 6 meses depois. Só 6 meses. Que bom então, hein? 6 meses depois. E aí, se o Wagner tivesse me dito na hora, Cadinho, não gostei da forma. Ele tinha me dado a chance de pedir ele perdão na hora. Então, gente, tem hora que as pessoas... Aí a casa espírita é um lugar da gente treinar. E o Wagner treinou. Mas não quer dizer que ele não sentiu. Só que se ele está treinando de um lado, importa que ele me dê a chance de treinar o outro. Qual que é o outro? Chegar lá e pedir perdão. Porque se ele não me contar, eu vou achar que eu estou certo sempre. E eu vou ofender pessoas sempre. Só que no caso do Wagner, a gente não teve foi muita oportunidade, creio eu, de entrar no assunto e dele poder abrir o coração. Porque na primeira oportunidade ele me falou. Só que às vezes a gente pode dar essa oportunidade para as pessoas. E, gente, eu estou falando aqui com o Wagner porque, né, nós somos amigos, temos, né? Eu tenho certeza que isso não é questão para a gente hoje mais. E eu fico feliz de poder usar isso de experiência e de exemplo em palestra, porque é uma pessoa querida demais no meu coração. Então, gente, vivenciar o espiritismo é erro e acerto tem hora. Nós vamos fazer coisas que se a gente não comunicar para as pessoas que elas nos ofenderam, que elas nos ofendem, a gente não vai conseguir, sabe, nem elaborar dentro da gente o perdão depois. Porque eu fico ruminando, depois eu não consigo mais voltar atrás e perdoar. Então eu espero que tenha ficado claro. Eu desejo que eu consiga ter, que eu tenha conseguido ser claro sobre essa vivência do cristianismo no século XXI. Porque não adianta querer ser aquele cristão primitivo, porque nós não somos. Esses já foram. Nós somos do século XXI. Nós não vamos precisar de morrer necessariamente por Jesus mais. Nós vamos precisar de viver a nossa vida da melhor maneira possível. Então eu agradeço do fundo do coração a atenção e a paciência de vocês. Uma alegria muito grande poder falar aqui novamente para casa. Se eu ofendi alguém, vocês me perdoem do fundo do coração. E que Jesus permaneça conosco não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Um beijo no coração de todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. Pois é, Ricardo, eu já estava aqui prontinho para levantar a mão aqui, para interromper, para lembrar aqueles velhos tempos, né, lá presencial, né? Tem que ir lá e tomar o microfone do Ricardo, mas foi ser viu que a pandemia me disciplinou, menino? No horário, certinho, muito bom. É isso aí, pessoal, muito obrigado aí, né, ao Ricardo. O Ricardo, a Casa Miramês te agradece, nós aqui presentes, estamos online aqui, te agradecemos imensamente por nos atender aí, atender o pedido de estar aqui conosco essa noite, contribuindo, trazendo a sua vivência, né, pessoal aí, alguns momentos, né, e é muito importante, né, isso contribui muito aí, né, para o estudo da noite, e foi excelente. Muito obrigado, viu? Eu queria aproveitar, pessoal, como falei no início aí, eu vou chamar o Sr. Mendes, que é o coordenador aí do nosso trabalho, para trazer as informações aí, né, da próxima semana, né, quanto ao nosso retorno, tá? Na Casa Miramês. Sr. Mendes, por favor. Bem, nós vamos estar retornando aos poucos, né, na tarefa presencial lá na Casa de Miramês. Miramês nos deu uma comunicação, né, que a gente já deveria começar aos poucos, presencialmente, obedecendo, claro, ainda alguns protocolos, como da máscara, apesar que não já foi abolida a obrigatoriedade de usar, né, a máscara, mas ele aconselha que a gente continue usando, né? E no dia 23, a palestra da segunda-feira do dia 23, agora, ela já vai ser presencial. A gente vai ter um número limitado de pessoas, até 60 pessoas, que cabe lá no salão, para que haja um distanciamento. E dia 23 em diante, as palestras retornarão na segunda e na quarta-feira presencialmente. Nós vamos colocar aí um cartazinho de atividades que vão acontecer. Aí vocês vão poder ver
quais as tarefas que vão acontecer já de início e quando que as outras vão começar acontecendo logo em seguida. Então, a gente vai colocar no grupo esse cartazinho, mas no dia 23, a palestra já vai ser presencial. Eu espero contar com vocês todos lá na casa. Nós estamos doidos para poder encher aquele salão de novo. Ok, Sr. Mendes. Parou? Paulo, tem algum recado aí, Paulo? Não, hoje está tranquilo. Vocês já falaram, Tranquilo? contaram a historinha direitinho ali. Então faz a prece final por nós. Claro, vamos lá. Vamos Vamos lá. ver se a internet vai ajudar. Tá bom. Ô Jesus, mestre irmão, mestre querido, abnegado companheiro de todas as horas, mais uma vez aqui nos reunimos, Jesus, recebemos em teu nome a oportunidade e as bênçãos do conhecimento que esclarece, que liberta, que consola. Divino Jesus, Senhor, nos faz cada dia, a cada momento, que a paz de Jesus voa a todos os lares dos companheiros de jornada, que passam por provas maiores que as nossas, muitas vezes, nos consolando os corações ainda tão aflitos, tão desequilibrados e tão sofridos. Que tua paz, Jesus, se faça presente nos nossos caminhos, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos a todos aí por estar conosco, viu? E quarta-feira aguardamos aí para mais um estudo, né, para mais uma palestra. Muito obrigado. Boa semana a todos. Boa noite, pessoal. Com Deus.